Ele nunca teve problemas com os vizinhos. Nunca tive problemas com ele na escola. Nunca tive problemas com ele com a polícia. E é por isso que não consigo entender o que aconteceu. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Para quem está chegando agora, nós temos vídeos todos os domingos às 7 horas da noite e eu criei o Instagram do Investigação em Série. Então quem gosta de conversar, trocar ideias ou queira me indicar algum caso, só me seguir nas redes sociais. Antes da gente começar o nosso caso de hoje, já deixa seu like, que vai me ajudar muito aqui na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist do Investigação em Série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Kurt Sova nasceu no dia 15 de julho de 1964. Era um menino muito inteligente, amado pelos amigos e pelos seus pais, a Dorothy e o Ken. Ele morava em um bairro de classe média em Newburyport, em Ohio, era o caçula de 4 filhos e era muito próximo dos seus pais. Kurt se dava muito bem com seus vizinhos, para sua mãe era um menino muito bom com todos, não se envolvia em brigas e era um bom filho. No seu primeiro ano do ensino médio, ele não teve problemas sérios, só que gostava de beber muito com seus amigos e fumava maconha nos fins de semana. Em uma sexta-feira, ele decidiu matar aula e foi a uma loja de bebidas e conseguiu convencer um homem a comprar bebida para ele. Depois disso tudo, ele decidiu ir para a casa da sua namorada e quando chegou à noite, ele foi para a casa do seu amigo chamado Samuel Carroll, porque eles tinham combinado de ir para uma festa de Halloween. A festa foi realizada em um duplex e as pessoas que estavam lá eram estranhos para Kurt e também muito mais velhos. O Kurt e o Samuel eles foram andando até o apartamento que era no segundo andar onde estava acontecendo a festa e eles começaram a se divertir bastante, mas o Kurt ele não parava de beber. Não demorou muito para que o Kurt começasse a derrubar as coisas dentro de casa porque ele estava muito doidão e já não sabia mais o que estava fazendo. E depois disso ele começou a passar muito mal e ele foi levado para fora para tomar um pouco de ar fresco e ele ficou encostado em uma cerca. E nessa noite estava muito fria e os meninos, tanto o Kurt como o Samuel, estavam apenas de camisetas. Então o Samuel decidiu voltar até o apartamento para buscar os casacos e ele deixou o Kurt lá fora. E quando ele voltou, teve uma surpresa. O Kurt tinha desaparecido. Ele procurou nas ruas próximas por cerca de 20 minutos antes de sair e voltar para a festa. Gente, pelo que eu vi na minha pesquisa, o amigo do Kurt ficou muito em dúvida do que aconteceu. Então, a princípio, ele achou que o Kurt foi embora para casa dele, sem avisar, nem falou com ele, então ele ficou muito na dúvida mesmo. Só que eu penso o seguinte, uma pessoa que estava muito bêbada, ela não ia conseguir voltar para casa assim, sozinha, sem ninguém. Então eu, como uma amiga, eu não ia ficar tranquila. Eu não ia voltar para a festa e ia ficar com a consciência tranquila. Eu ia ficar desesperada. Já na manhã de sábado, os pais de Kurt ficaram muito preocupados porque ele não voltou para casa. Então eles não sabiam o que aconteceu com ele. A sua mãe, a Dorothy, ficou desesperada. Ela começou a ligar para todos os amigos do Kurt e o pai dele, o Ken, ele fez uma ronda pela vizinhança para ver se ele encontrava ele por algum lugar. Eles pensaram que o Kurt poderia ter ido para a casa de um amigo sem avisar, ou então poderia ter ficado em algum lugar próximo ali da casa deles, ali naquela região. E como chegou o domingo e ele ainda não tinha aparecido, ele foi registrado como uma pessoa desaparecida na polícia de Cleveland. A Dorothy, a mãe de Kurt, colocou panfletos de pessoas desaparecidas em lojas da vizinhança, nas escolas e todos os lugares possíveis para que alguém que soubesse de algo pudesse entrar em contato com eles. E uma coisa muito esquisita aconteceu. Foi colocado um panfleto em uma loja de discos e apareceu um homem, muito estranho por sinal, e ele disse ao dono do local que era muito inútil ter aquele panfleto ali naquele local. E é lógico que o dono da loja de discos perguntou a esse homem o porquê que ele estava dizendo tudo isso. E ele disse que esse menino, o Kurt, ele ia ser encontrado 2 dias depois e ninguém ia saber como ele morreu. Gente, essa parte eu achei bem bizarro. Foi somente naquela tarde que a mãe de Kurt descobriu que ele tinha ido numa festa de Halloween na sexta-feira. Então, com isso, ela foi até o local que aconteceu a festa para
para ver se descobriu alguma coisa, se alguém tinha visto Kurt em algum lugar, para colher mesmo pistas. Quando ela chegou no local, a responsável que deu a festa não estava. Então a mãe do Kurt só conseguiu falar com essa anfitriã, que era a Susan, só no final daquela tarde. Só que uma coisa bem curiosa aconteceu. A anfitriã da festa, Susan, disse à mãe do Kurt que ela não deu nenhuma festa na sexta e nem conhecia o Kurt. E, gente, eu não encontrei nenhuma informação do porquê que ela disse isso, do porquê que ela mentiu, só que eu cheguei a uma conclusão. Eu acredito que ela mentiu porque ela estava com medo, porque o Kurt ele tinha 17 anos de idade e ele estava em uma festa que ele não deveria estar com pessoas muito mais velhas e ele ainda estava bebendo. Um entregador de pizza, ele disse a Dorothy que teve sim uma festa naquele local, então a mãe do Kurt entrou em contato uma segunda vez com a Susan. Só que dessa vez ela disse a verdade, disse que deu sim a festa, que o Kurt estava lá e que naquela festa estavam pessoas que ele não conhecia, pessoas muito mais velhas que o Kurt. Ela também comentou que ele estava bebendo uma bebida bem forte chamada Everclear. Só para vocês terem uma noção, essa bebida era ilegal em muitas partes dos Estados Unidos. E é lógico que essa informação abalou muito a família porque eles não sabiam que o Kurt bebia tanto assim. E aí a Dorothy conversou com o Samuel e ele contou toda a versão do que aconteceu, que ele deixou o Kurt do lado de fora, que ele voltou a pegar o casaco e aí quando ele se deu conta, Kurt sumiu. Na segunda-feira, um colega de classe do Kurt, ele estava indo fazer uma entrevista de emprego e ele disse que viu o Kurt na rua. Ele disse também que o Kurt entrou dentro de uma van e essa van estava sendo dirigida por um homem e lá dentro tinha outras pessoas, só que ele não conhecia ninguém. Eram pessoas que não eram daquela região. Ele disse também que ouviu o Kurt gritar um nome chamado Franco, só que ele não suspeitou de nada, ele não achou nada estranho, porque naquela segunda-feira ele não sabia do status de Kurt como uma pessoa desaparecida. A Susan, como anfitriã da festa que eu falei pra vocês, ela entrou em contato de novo com a mãe do Kurt, a Dorothy, e disse que o Kurt tinha dormido no porão. Muito estranho isso, né? Só que a Dorothy ficou muito em dúvida, porque se a Susan mentiu uma vez, ela poderia muito bem mentir uma segunda vez. Só que o pai do Kurt, ele foi até o local, só que ele não encontrou nenhum pertence dele. Tinha sim uma cama que foi utilizada recentemente, só que isso não prova nada. Poderia ter sido uma outra pessoa que tenha dormido lá, não significa nada. 6 dias depois da festa, exatamente no dia 28 de outubro, 3 crianças estavam brincando em uma ravina. Para quem não sabe, uma ravina é um barranco. E esse local onde as crianças estavam fica localizado na Harvard Street, a 500 metros do local onde aconteceu a festa que Kurt estava. E foram esses meninos que encontraram o corpo de Kurt. Ele estava vestindo uma camiseta amarela e essa cor era tão forte que estava se destacando com o tom do chão. E por isso que chamou a atenção desses meninos. E também ele estava descalço. A polícia não encontrou nenhum sinal de agressão. O corpo não tinha nenhum ferimento, só tinha apenas alguns arranhões e hematomas que foram mais nos pés porque ele estava descalço, como eu falei para vocês. A polícia não encontrou seu sapato direito e o sapato esquerdo foi encontrado em uma pilha de pedras próximo ao local onde estava o corpo. Eu tenho certeza que vocês estão se perguntando qual foi a causa da morte, já que ele não tinha ferimentos pelo corpo. A verdade é que a causa da morte não pôde ser determinada. Os legistas concluíram que ele morreu de forma natural ou então acidental, mas lógico que a família não acreditou nisso. Imaginem só, gente, um jovem cheio de saúde, nunca apresentou problemas de saúde, sempre foi muito tranquilo e do nada ele aparece morto. É muito esquisito. A autópsia também revelou que ele estava morto entre 24 a 36 horas, mas é muito estranho porque ele estava desaparecido fazia 5 dias. Então, onde ele estava? E o principal, com quem? O pai de Kurt disse que eles vasculharam todos os locais possíveis, inclusive aquela ravina. E lá não tinha nenhum corpo, ou seja, colocaram o corpo do Kurt lá há pouco tempo. Vamos agora entrar nas teorias desse caso. A primeira coisa é que o Kurt ele estava bebendo muito e aí levaram ele para fora e deixaram ele lá fora sozinho enquanto buscavam os casacos. Nessa parte eu achei muito estranho, achei muito esquisito, porque uma pessoa em sã consciência, como é que deixa uma pessoa lá fora que está passando mal, que está bêbado, não tem controle dos seus próprios atos?
Será que realmente o Samuel, o amigo do Kurt, contou realmente a verdade? A Susan, como foi anfitriã da festa, ela falou então com a mãe do Kurt e ela mentiu. E eu a princípio tinha pensado, como eu falei pra vocês, que foi porque ele tinha 17 anos, ele não deveria estar lá, era um local só de adultos, ele ainda era muito jovem, estava bebendo demais, ela poderia ter ficado com medo. Mas também podemos analisar essa situação como alguém que quer esconder algo. Tanto que os pais do Kurt acham que ele morreu lá no duplex e ele foi levado para Ravenna. Então eu vejo que os policiais deveriam ter interrogado muito mais a Susan e o amigo do Kurt, o Samuel. Porque eu penso o seguinte, quanto tempo demora para buscar um casaco? Uma pessoa que está bêbada não dá para ir muito longe. E também uma coisa que eu me perguntei é, aquela van que aquele menino disse ter visto o Kurt entrar, por que ela não foi investigada? E quem é Franco? Eu vejo que este caso ele foi mal investigado. Alguns acreditam que a morte do Kurt pode estar relacionada a um outro caso de um menino chamado Eugênio Dean, de 13 anos, que ele morava também naquela região do Kurt. Ele também foi encontrado descalço em uma ravina na Harvard Street e o seu sapato direito nunca foi encontrado igualzinho do Kurt. Será que nós podemos pensar em um serial killer? Eu tenho certeza que neste momento vocês estão pensando, poxa, mas não teve nenhum suspeito desse caso? É lógico que as autoridades gostariam de identificar o homem chamado Franco, como eu falei pra vocês, que aquele menino ouviu o Kurt chamar assim que ele entrou na van. É possível, mas não é nada certo, que esse Franco poderia ser a mesma pessoa da loja de disco que previu que o Kurt seria encontrado morto. Então eu vejo assim, se ele não matou, ele era vidente. Só pode. E, gente, no mesmo dia da descoberta do corpo de Kurt, o proprietário da loja de disco recebeu um buquê de flores com um cartão um tanto quanto esquisito. E lá estava escrito o seguinte: rosas são vermelhas, o céu é azul. Eles o encontraram morto e eles vão te encontrar morto também. É óbvio que ele ficou com muito medo, ele denunciou tudo para a polícia conseguiu prender este homem e o interrogaram também. E a polícia determinou que ele estava mentalmente e emocionalmente perturbado, então ele foi descartado como suspeito da morte do Kurt. Após a sua libertação da custódia policial, ele deixou New Braxhanks e ele nunca mais foi visto. O pai de Kurt, o Kennedy, morreu em 2001 e a mãe do Kurt, a Dorothy, morreu em 2014 sem ouvir nenhuma informação nova sobre este caso. 2 de seus irmãos faleceram e o seu terceiro irmão, Kevin, ele ainda continua procurando por respostas. Em novembro de 2019, foi anunciado que o Departamento de Polícia de New Braxhanks estava em parceria com uma universidade para dar uma nova olhada no caso de Kurt. Em fevereiro de 2020, o caso dele foi apresentado no evento da CrimCon. Neste evento, 100 participantes trabalharam juntos para examinar o caso e ajudar a resolvê-lo. Embora não tenha havido grandes atualizações no caso de Kurt, muitas testemunhas e pessoas que conheceram ele desde então esqueceram os detalhes e ao longo de 40 anos se tornou difícil descobrir exatamente o que aconteceu. Só que há esperança de que o caso dele agora esteja recebendo mais atenção e depois de todo esse tempo alguém esteja pronto para conversar. Mas a verdade é que ainda permanece um mistério. É isso aí, investigadores, esse foi mais um caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, esse foi um caso muito misterioso, então deixa aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu com o Kurt. Não se esqueça de deixar o like, que vai me ajudar muito na divulgação, e se inscreva no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!